Irmãos, a passagem que nós lemos, meus irmãos, nos fala a respeito de dois grandes temas da vida cristã. Se os irmãos perceberem bem ao longo do nosso texto, os irmãos vão perceber que essa passagem nos fala a respeito tanto da grandeza da salvação, quanto da certeza do sofrimento. Ao longo de toda essa passagem, desses 9 versículos que nós lemos aqui, nós vimos, meus irmãos, e veremos ainda mais de que maneira Pedro trabalha aqui esses dois grandes temas da vida cristã: a certeza da salvação, a grandeza da salvação e, ao mesmo tempo, a certeza do sofrimento. Meus irmãos, para nós entendermos melhor essa passagem, é para nós fundamental entendermos algumas características a respeito dessa carta. Em primeiro lugar, meus irmãos, é interessante que a primeira carta de Pedro, ela é comumente considerada como uma carta católica ou uma carta geral. Aqui, católica nada tem a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. A ideia aqui é a seguinte, meus irmãos: diferentemente do apóstolo Paulo, por exemplo, meus irmãos, que sempre escrevia a pessoas específicas ou a igrejas específicas, a primeira carta de Pedro tem como característica o fato de que ele se dirige a um grupo bem maior de crentes. Ele se dirige a comunidades cristãs que estavam espalhadas ali ao longo do norte da Ásia Menor, aonde hoje é comumente conhecido como a Turquia. Então, por isso, carta geral, porque ele escreve a um grupo maior de crentes espalhados ao longo dessa região. Essa carta também é considerada uma carta circular. Isso porque essa carta, meus irmãos, ela deveria ser levada e lida em cada uma dessas regiões ali da Ásia Menor. Pedro escreve aqui as 5 regiões do Império Romano, que ele caracteriza aqui como Ásia, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então a carta deveria circular ao longo dessas regiões, por isso ela também é considerada uma carta circular. E para quem Pedro escreve? Quem são aqui os destinatários dessa carta? É interessante, meus irmãos, que Pedro aqui, ele escreve essa carta a diversas comunidades cristãs, ali compostas por tanto judeus quanto gentios, que estavam espalhados ali entre essas regiões do Império Romano e da Ásia Menor. E com qual propósito Pedro escreve essa carta? É interessante, meus irmãos, que Pedro ele escreve essas cartas porque aqueles crentes, aquelas regiões ali, em razão da sua fé, da sua conversão e fé, eles estavam passando por sofrimento, eles estavam passando por tribulação, por provações. Então, o propósito de Pedro ao escrever essa carta é exatamente encorajá-los a permanecerem firmes na fé, a despeito do sofrimento que eles estavam passando. Essa é a ideia. Ao longo de toda a carta, nós vemos, se os irmãos lerem a carta completa, os irmãos verão que Pedro, a todo momento, ele fala a respeito de sofrimento e da maneira como um cristão deve, de fato, passar por ele, por meio da fé e, de fato, por meio da confiança em Deus. É interessante, meus irmãos, o que nós veremos ao longo dessa carta? Pedro irá demonstrar aqui, especialmente em nossa passagem, nos primeiros 9 versículos aqui, o tamanho da grandeza da salvação. E a ideia é exatamente essa. Pedro, ele quer encorajar aqueles crentes no seguinte sentido: olha, embora o sofrimento de vocês seja um sofrimento terrível, as tribulações estejam de fato perseguindo vocês e o mundo esteja de fato contra vocês, há uma salvação certa e garantida. Há uma salvação grandiosa, há uma salvação maravilhosa que os espera, que já é presente, mas que se tornará ainda mais plena e perfeita. Então Pedro estará aqui o tempo todo encorajando aqueles cristãos para que mesmo em meio ao sofrimento eles fiquem firmes na salvação certa e garantida. Pedro, então, meus irmãos, ele irá mostrar de que maneira Deus
elegeu aqueles crentes, de que maneira Deus regenerou aqueles crentes, de que maneira Deus os santificou, os deu uma herança, os perdoou em Cristo, os guardará e os protegerá até essa salvação plena e final. Esses são os grandes temas dessa passagem. Uma salvação perfeita, uma salvação plena, uma salvação grandiosa que os espera e que deve servir de motivo para perseverar na fé em meio ao sofrimento. Esse é o tema, ou esses são os temas que Pedro trabalha aqui nesse início dessa carta. E veremos, meus irmãos, portanto, de que maneira Pedro desenvolve essa temática. Acompanhe comigo aí, meus irmãos, a partir do versículo de número 1. Primeiro versículo, Pedro começa dizendo aos seus leitores, aqueles crentes do norte da Ásia Menor, dizendo o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Meus irmãos, é interessante que o apóstolo Pedro aqui, ele começa a sua carta se apresentando e também classificando os seus leitores com dois termos. Ele os classifica e os caracteriza como eleitos e como forasteiros da dispersão. Meus irmãos, a ideia aqui de eleitos, ela diz respeito a alguém que é escolhido. Alguém que dentre uma determinada massa, dentro de um determinado grupo, ele é escolhido. E é interessante, meus irmãos, que havia no Antigo Testamento, entre o povo judeu, uma forte convicção de que eles, os judeus, eles eram o povo eleito, de que eles eram o povo exclusivo, de que Deus os havia escolhido dentre todas as nações para ser o seu povo especial, o seu povo exclusivo. E a ideia aqui, meus irmãos, de Pedro, é que Pedro está aplicando esse conceito de eleitos, muito característico dos judeus lá no Antigo Testamento, agora para a igreja, composta tanto de judeus como de gentios. Então a ideia aqui é, a igreja agora composta de judeus e gentios é a eleita, é o povo exclusivo, é a herdeira das promessas feitas ao Israel do Antigo Testamento. O mesmo apóstolo Pedro, no capítulo 2 dessa carta, versículo 9, diz assim a respeito desse tema: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que interessante, meus irmãos, Pedro está aplicando aqui o conceito de eleitos para a igreja como um todo. Agora a igreja é a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. É interessante, meus irmãos, que Pedro não chama aqueles crentes de eleitos à toa. Nós vimos que Pedro está falando com crentes que estavam passando por sofrimento, por perseguição, por tribulação. Então a ideia é de que, a despeito daqueles sofrimentos, a despeito daquelas tribulações que eles estavam passando, eles eram o povo de Deus. A ideia é de que, a despeito do sofrimento, eles eram os eleitos de Deus, de que Deus, então, jamais os abandonaria em meio ao sofrimento, em meio à tribulação, porque eles eram o povo escolhido de Deus. Isso deveria servir para eles, de fato, de conforto, de coragem, de estímulo para passar por perseguições e por tribulações. E é interessante, meus irmãos, que Pedro, antes de falar de sofrimento, ele fala sobre quem aqueles crentes eram. Aqueles crentes eram eleitos do Senhor. Reparem, meus irmãos, que o fato de nós sermos eleitos não deve servir ao nosso orgulho teológico. O fato de nós sermos eleitos deve também servir como um estímulo a nós, como um encorajamento a nós em meio ao sofrimento. Quando nós somos rejeitados pela sociedade, quando nós somos de fato desprezados pela sociedade, isso não define quem nós somos. O que define quem nós somos, meus irmãos, a nossa segurança, a nossa identidade está na escolha de Deus por nós,
Deus nos escolheu, e não importa o que o mundo diga ao nosso respeito. Nós vimos no carnaval aí imagens de famílias conservadoras em latas de conserva. Aquilo não nos interessa, aquilo não nos define. O que define é o fato de que nós somos os eleitos de Deus. Por exemplo, quando você não entra num esquema desonesto ou não ri no seu trabalho de piadas imorais, reparem, meus irmãos, você provavelmente vai trazer sobre si sofrimento, rejeição, cancelamento, mas isso não importa. O que importa é que em Deus nós estamos guardados, e estamos guardados exatamente pelo fato de que nós somos os seus escolhidos, os seus eleitos. E é por isso que Pedro ele fala antes para aqueles crentes sobre quem eles eram, antes de falar a respeito do sofrimento que eles estavam passando. Mas é interessante, meus irmãos, que ainda no versículo 1, a segunda característica ou qualidade que Pedro aqui vai falar sobre aqueles crentes, é que aqueles crentes, além de eleitos, eles eram forasteiros da dispersão. A ideia aqui de forasteiros é estrangeiros, né? ou peregrinos, ou aqueles que são de fora. Essa palavra forasteiro, ela designa exatamente alguém que está em algum lugar, mas não é daquele lugar. É alguém que está em determinado ambiente ou local ou cidade, mas ele não pertence àquela cidade, ele está ali por pouco tempo, ou temporariamente, ou está ali de passagem. Então a ideia é a seguinte: olha, o que Pedro quer dizer àqueles crentes era: a despeito do sofrimento que vocês estão passando, a ideia é: vocês são estranhos a esse mundo, vocês não pertencem a esse mundo. Esse mundo é de passagem, é um ambiente onde vocês estão de fato temporariamente, não é uma residência permanente. Pelo contrário, vocês estão aqui como estrangeiros, como visitantes. Essa é a ideia. É interessante que o mundo como uma residência temporária é uma temática constante ao longo do Novo Testamento. O Novo Testamento trabalha muito com essa ideia de que nós, crentes, somos aqui como peregrinos, como estrangeiros. Por exemplo, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 13, diz assim, abre aspas: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O mesmo autor aos Hebreus diz, ainda no capítulo 11, versículo 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Então a ideia é de que a nossa pátria permanente é a pátria celestial. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a ideia, meus irmãos, que Pedro quer trazer aqui àqueles crentes, ao chamá-los de forasteiros, era: olha, esse mundo é uma estadia temporária. E se esse mundo é uma estadia temporária, logo os sofrimentos e as perseguições desse mundo também são temporários, também são passageiros, também não durarão para sempre. E é por isso que ele está aqui estimulando, aqui confortando esses crentes pelo fato de que eles eram não apenas eleitos, estavam, portanto, guardados por Deus, mas eram estrangeiros e estavam ali de passagem, portanto, os seus sofrimentos seriam temporários. Essa é a ideia. É interessante que Pedro fala que aqueles crentes eram forasteiros da dispersão. É interessante que esse termo dispersão ou diáspora aqui também é um termo que caracteriza aqueles judeus que ao longo da sua história eles foram retirados da sua terra natal e espalhados pelo mundo. Por exemplo, quando o povo de Judá, eles voltam do exílio babilônico, muitos daquele povo, eles não voltaram, muitos ficaram ou na Babilônia ou foram espalhados pelo mundo. Então a ideia é de que eles foram dispersos, eles foram retirados da sua terra e dispersos pelo mundo. Em Atos capítulo 8 é uma passagem muito interessante após a morte de Estevão, que nos fala que após uma perseguição ali
aos judeus ali cristãos, houve também uma dispersão daqueles crentes para fora de Jerusalém. Lá em Atos 8, capítulo 8, versículo 1, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, o que Pedro quer mostrar aqui também àqueles crentes, meus irmãos, aqui, ele está aplicando esse conceito da dispersão judaica, daqueles que foram tirados da sua terra e espalhados pelo mundo, para dizer que aqueles crentes que estavam ali espalhados pelas regiões da Ásia Menor, ali naquelas 5 regiões do Império Romano, eles também eram como eram crentes da diáspora ou da dispersão, porque eles são do céu, mas estavam espalhados pelo mundo, estavam espalhados dentre aquelas regiões, da qual ele chama aqui de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa é a ideia. No versículo 2, meus irmãos, continuando, Pedro continua dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Meus irmãos, é interessante aqui nesse versículo 2, que Pedro aqui ele passa a nos ensinar duas coisas. Primeiro, que Pedro nos ensina de que maneira Deus nos elegeu. E a resposta de Pedro aqui: Deus nos elegeu segundo a sua presciência. A segunda coisa que Pedro nos ensina é de que maneira essa eleição ela se comprova, se confirma ou se evidencia na vida do crente. A resposta que Pedro dará a essa segunda indagação é que a eleição, ela se comprova, se confirma, se evidencia na vida do crente por meio da santificação operada pelo Espírito e por meio da obediência demonstrada pelo crente. Vejamos de que maneira Pedro nos ensina, meus irmãos, de que maneira Deus nos elegeu. O texto nos fala aí que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. É interessante, meus irmãos, que a palavra presciência significa, a rigor, conhecimento prévio. A ideia aqui, meus irmãos, é de que a eleição se dá segundo o prévio conhecimento e eterno propósito de Deus. Contudo, meus irmãos, embora o texto nos fale que a eleição se dá segundo a presciência de Deus, a presciência aqui não significa que Deus apenas previu a fé futura daqueles que creriam e então os elegeu. Não significa que Deus ele viu a fé de quem creria e então ele foi e os elegeu. Pelo contrário, a presciência aqui significa, meus irmãos, que a eleição é um ato intencional de Deus, é um ato decretivo de Deus, porque é Deus quem nos faz crer. A ideia aqui, meus irmãos, é que a fé ela é resultado da eleição e não o contrário. Primeiro Deus nos elege por meio dos seus eternos decretos. E assim, na história, nós viemos a crer. Então a ideia é que porque Deus nos elegeu, nós iremos crer. O ponto aqui, meus irmãos, é que a eleição, sim, ela precede a fé. E não o contrário. Nós só podemos crer porque nós fomos eleitos, e nós cremos porque o próprio Deus é quem nos dá a fé para nós crermos. Essa é a ideia. Então a presciência não significa simplesmente que Deus conhecia acontecimentos futuros, mas sim que Ele ativamente determinou esses acontecimentos. Ele ativamente determinou que as coisas assim o fossem na história e assim Ele os colocou em prática. Então a ideia aqui não é que Ele apenas sabia quem seriam os seus eleitos, Ele mesmo escolheu quem seriam os seus eleitos. Por exemplo, meus irmãos, lá em Atos capítulo 2, versículo 23, quando o texto nos fala sobre a crucificação de Cristo, lá o texto diz assim para a gente: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de
iníquos. Reparem, meus irmãos, que aqui em Atos 2, esse é o mesmo Pedro que fala lá. Pedro aqui, ele explica que a crucificação de Cristo não foi apenas conhecida previamente, mas que foi determinada pelo seu desígnio e eterno decreto. A ideia aqui não é que Deus apenas conhecia que o seu filho morreria na cruz, mas que Deus ativamente entregou o seu filho. A crucificação, de fato, é uma obra ativa de Deus. Aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 29, diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Reparem, meus irmãos, que aqui claramente nós vemos os conceitos de presciência e predestinação andando juntos. Aqueles que ele conheceu de antemão, ele os predestinou. O apóstolo Pedro, meus irmãos, é interessante que a partir de agora ele falará de que maneira a salvação ou a eleição ela é confirmada, ela é evidenciada na vida do crente. Ele continua dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. A ideia aqui, meus irmãos, é de que a santificação é o efeito prático da eleição. Se nós fomos eleitos, nós certamente iremos querer nos santificar. A eleição ela é evidenciada, ela é comprovada na vida do crente por meio da santificação. A santificação ela é a obra visível na vida do crente de que aquele crente é um eleito verdadeiro. É a prova que confirma de fato que aquele crente é de fato um eleito verdadeiro, um eleito de Deus. Então reparem, meus irmãos, é muito comum nós, ao tentarmos explicar a doutrina da eleição para alguns, as pessoas falarem assim: ah, mas então, se alguém é eleito, então ele vai viver de qualquer maneira, né? Ele já é escolhido mesmo, ele já é eleito. Veja bem que Pedro aqui, ele quebra essa ideia, ele destrói esse argumento, porque a eleição se dá mediante a santificação do Espírito. Um eleito, ele irá desejar ser santo. Se ele é eleito, ele se santificará. Ele tem se santificado no Senhor se ele é um crente. Essa é a ideia. Um eleito jamais irá querer viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, negligenciando a sua vida espiritual, negligenciando a leitura da palavra, a vida de oração. Um eleito certamente ele irá buscar ao Senhor nas coisas que o Senhor ordenou. Essa é a ideia. O apóstolo Paulo, meus irmãos, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então repare que o processo da salvação envolve necessariamente a santificação. Se eu acho que sou um crente, meus irmãos, mas não tenho me dado ao meu devocional, à leitura da palavra de Deus, a uma vida de oração, há algo de muito errado comigo. Há algo que eu preciso rever, que eu preciso reconsiderar, que eu preciso me autoexaminar. Porque é natural que um crente verdadeiro, ele se santifique, ele procure de fato viver conforme a palavra de Deus e conforme aquilo que o próprio Deus nos ordenou. Essa é a ideia. E é interessante que Pedro continua o seu argumento dizendo aí no final do versículo: para a obediência e a aspersão de Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, que Pedro faz uso aí da expressão, aspersão do sangue, Essa ideia de aspersão era muito utilizada no rito sacrificial do Antigo Testamento, quando o sacerdote ele aspergia o sangue do animal ou sobre a tampa do propiciatório ou sobre o povo. Aqui há uma provável alusão à confirmação da aliança feita com o povo de Israel em Êxodo 24. Lá em Êxodo 24, versículo 7 e 8 diz assim: E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco.
a respeito de todas estas palavras. É interessante, meus irmãos, que aqui a aspersão do sangue está intimamente associada com a ideia de obediência. O texto nos fala que Moisés, ele toma o livro da aliança, ele lê ao povo e o povo promete obediência. Tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então Moisés, ele pega o sangue do sacrifício ali e vai aspergir sobre o povo. Então aqui no texto de Êxodo nós vemos que há uma íntima relação entre aspersão e obediência. E no texto de Pedro, aí em 1 Pedro, nós vemos exatamente essa mesma ideia, quando ele fala para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, que naquele contexto do Antigo Testamento, a base da aliança feita entre Deus e o povo não era a obediência em última instância. A base daquela aliança era o sangue do Cordeiro aspergido sobre eles. Deus certamente sabia que aqueles homens, eles o desobedeceriam, mas a salvação e a aliança estavam baseadas no perdão que estava ali simbolizado no sangue aspergido. Então a ideia aqui, meus irmãos, é de que por meio do sangue aspergido, que apontava, obviamente, para Cristo, o pecado daqueles homens seriam constantemente perdoados. E uma vez que eles seriam perdoados, a obediência seria possível. Então a ideia aqui sem o perdão, seria impossível que nós obedecêssemos a Deus. Seria impossível, certamente, nós obedecermos a Deus sem que Deus antes nos perdoasse, porque de nada adiantaria nós nos esforçarmos para obedecer a Deus com toda a nossa luta, com todo o nosso esforço, sem que Deus antes nos perdoe dos nossos muitos pecados. Essa é a ideia. Então o ponto aqui é de que nós só podemos obedecer a Deus de maneira verdadeira, de maneira fiel, mediante o sangue de Cristo, mediante a obra sacrificial de Cristo. Então o ponto é de que por meio do sangue derramado do Cordeiro, do Filho de Deus, nós não apenas somos perdoados, mas nós somos capazes de obedecê-lo. O sangue de Cristo é aquilo que nos faz aptos e capazes a obedecê-lo. Nós jamais, por nossas próprias forças, conseguiríamos obedecer a Deus como deveríamos. É por meio do sangue dele que nos capacita, que de fato nos faz obedientes segundo a sua vontade, e nos faz capazes de obedecê-lo. E Pedro continua essa temática, essa ideia ainda no versículo 3, quando ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É interessante aqui no versículo 3, meus irmãos, que Pedro ele irá começar a desenvolver a temática da grandeza da salvação. Como eu disse no início, Pedro aqui irá, de fato, mostrar àqueles crentes que a salvação deles era grandiosa, era uma salvação poderosa e que essa salvação deveria servir a eles de conforto, de estímulo diante daqueles sofrimentos. Lembram? Eles estavam sofrendo perseguições, tribulações, e a ideia aqui de Pedro era: a salvação de vocês é grandiosa, agarrem-se nisso, confiem nisso, Deus os guardará. E Pedro irá mostrar aqui, meus irmãos, de que maneira aqueles crentes estavam guardados no Senhor e de que maneira aquela salvação deveria sim servir-lhes de estímulo e confiança em Deus. É interessante que Pedro começa louvando ao Senhor, dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. E é interessante a ideia de segundo a sua muita misericórdia, porque a ideia aqui é de que realmente somente um Deus muito misericordioso poderia, de fato, salvar homens pecadores como eu e você. O que Pedro reconhece aqui, meus irmãos, e pressupõe é a condição terrível do coração humano. É a condição pecaminosa, é o estado interior e anterior de miséria do homem pecador. Essa é a ideia. E somente um Deus muito misericordioso poderia salvar-nos de nossos
tantos e muitos pecados. E Pedro começa dizendo que ele nos regenerou para uma viva esperança. A ideia aqui, meus irmãos, Pedro faz uma alusão aqui à doutrina da regeneração, e a ideia aqui de que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não tínhamos vida espiritual, estávamos de fato como mortos e sem vida, e que Deus nos concedeu um novo nascimento, uma nova natureza, uma natureza espiritual. Antes nós não éramos capazes de amar a Deus, de buscar a Deus, mas agora, por meio da regeneração de uma nova natureza, nós somos capazes de buscar a Deus, de amar o que Deus ama, de odiar o que Deus odeia. E é interessante que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, ele traz exatamente essa ideia, trazendo para nós a ideia da condição pecadora e terrível que nos era cometida lá no seu texto lá aos Efésios. Ele fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a doutrina da regeneração nos mostra que nós, antes mortos em pecados, antes sem Deus, sem Cristo e sem esperança, nós não tínhamos a quem recorrer, nós não tínhamos como buscar a Deus, como amar a Deus, mas Ele nos deu uma nova natureza, e Ele nos deu essa nova natureza, esse novo estado, essa nova vida, para uma viva esperança, como diz aí o apóstolo Pedro. A ideia aqui de que, enquanto mortos que éramos, nós não tínhamos esperança de nada. O morto não tem esperança, o morto não tem ao que esperar, ele está morto, ele não tem expectativa de nada. O apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 2, versículo 12, ele traz essa ideia também, quando ele nos fala assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então a ideia aqui, meus irmãos, é de que com a antiga natureza nós estávamos de fato afastados da comunidade pactual, afastados de Deus, não tínhamos esperança, mas agora regenerados, nós fomos regenerados, segundo o apóstolo Pedro, para uma viva esperança. E essa viva esperança a qual ele trabalha aqui no texto é de fato e é exatamente a salvação final. Pedro está aqui começando a desenvolver a ideia de que nós fomos regenerados para a expectativa do porvir, para aquilo que está reservado a nós. E de fato agora regenerados nós temos um alvo certo, um alvo a esperar, a salvação final e plena. Então repare, a ideia de Pedro é exatamente essa: fortaleçam a esperança de vocês, sigam firmes, porque há uma esperança reservada para vocês, há algo a que esperar, há uma salvação que já é uma realidade presente, mas que se tornará uma realidade ainda maior e mais plena naquele grande dia. Então, a situação de sofrimento, a situação terrível que aqueles crentes estavam passando, não deveria servir a eles de motivo de desesperança. Essa é a ideia. Mantenham a esperança. Então, a ideia é a seguinte: olha, Deus os regenerou e os tirou de um estado de miséria muito pior e muito maior do que o sofrimento de vocês. O estado em que vocês se encontravam era terrível, era horrível, era terrível. O estado de miséria, de um coração afastado de Deus, de um coração pecaminoso, rebelde contra Deus, e Deus os tirou desse estado. Ele não tirará vocês do meio do sofrimento de vocês, Ele não os libertará vocês do sofrimento, Ele tem uma salvação final reservada naquele grande dia, e portanto mantenham a esperança. Isso de fato, meus irmãos, deve nos servir de motivo de alegria e conforto. Quando nós estamos passando por tribulações, quando passamos por dificuldades, quando somos acometidos de doença ou recebemos algum diagnóstico, parece que o mundo acaba às vezes. Parece que agora não tem mais jeito. Parece que agora tudo acabou, parece que Deus se esqueceu. O que está acontecendo? E vem uma série de interrogações na nossa cabeça. O ponto é, meus irmãos, que nós somos guardados em Deus.
Deus nos elegeu, Deus nos guardou. Nós estamos aqui de passagem, o que Pedro está ensinando, o sofrimento irá acabar. E de fato, meus irmãos, há uma esperança para nós, há uma esperança para o crente, que ainda que ele morra, ele tem esperança na ressurreição. Quando o ímpio, por exemplo, sofre, meus irmãos, de alguma doença, ou ele está sofrendo ali naquela situação, ou ele espera a doença acabar para ele se alegrar. O crente não. O crente, mesmo em meio ao sofrimento, ele consegue se alegrar. Mesmo em meio ao sofrimento, ele consegue estar alegre, porque a sua alegria, a sua felicidade não depende das suas circunstâncias. Então o que Pedro está dizendo a eles era, olha, há uma esperança para vocês, há uma esperança final, ainda mais plena, a salvação que os aguarda, a salvação final que os aguarda. No versículo 4, Pedro irá desenvolver essa temática da salvação que os aguardava. Versículo 4, ele diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. É interessante, meus irmãos, que Pedro aqui, ele nos diz que além de nos regenerar para uma viva esperança, Deus nos concedeu não apenas a regeneração, um novo coração, e não apenas uma esperança agora, a futura, mas também uma herança. Ele aqui irá caracterizar essa herança de 3 maneiras. Ele irá dizer que essa herança ela é incorruptível, ela é sem mácula e ela é imarcessível. Meus irmãos, o que é uma herança? Uma herança, basicamente, é um conjunto de bens ou de posses deixadas por alguém para uma outra pessoa, especialmente uma pessoa da sua própria família. Então, quando uma pessoa morre, um pai, uma mãe, ela deixa uma herança, um conjunto de bens, um conjunto de posses para o seu filho ou a sua filha ou os seus filhos. Então, reparem que a ideia de herança tem a ver com a ideia de filho, ou filha, ou família. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 17. Ele fala assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A ideia aqui, meus irmãos, é de que por meio da adoção, nós fazemos parte agora da família de Deus. E como agora filhos de Deus, nós temos direito a uma herança. E somos, de fato, como a Bíblia nos ensina, co-herdeiros com Cristo. É interessante, meus irmãos, que essa palavra herança aqui, ela era um termo no Antigo Testamento muito utilizado para ser como um sinônimo de terra. Lá no Antigo Testamento, meus irmãos, era comum que essa palavra se referisse à terra prometida, a terra prometida de Canaã, ou como a herança de Israel. E é interessante que mesmo no Antigo Testamento, ao longo do tempo, essa palavra ela deixou de ser usada de maneira restritiva aí para significar terra, ou somente terra, e passou a significar e ganhar um sentido mais amplo, um sentido de salvação. Então a ideia aqui de herança, meus irmãos, não é meramente uma posse de uma terra. A herança passou a significar ao longo do tempo, mesmo ao longo do Antigo Testamento, ela passou a ganhar uma dimensão escatológica, uma dimensão maior, uma dimensão futura. Então a ideia aqui de uma salvação plena, uma salvação maior, uma salvação última, incluindo aqui todas as bênçãos, todos os privilégios do povo pactual de Deus. Então o que Pedro fala aqui, quando ele fala de uma herança, ele está falando novamente de salvação. Então a todo tempo Pedro está apontando para a ideia de que há uma salvação que os espera, há uma salvação maior. Então Pedro aqui ele toma emprestado esse termo e aplica a realidade futura do cristão, a salvação celestial, a salvação final e plena. Essa é a ideia. E ele vai caracterizar essa herança de 3 maneiras, como nós vimos, né? Incorruptível, sem mácula e imarcessível. É interessante, meus irmãos, de que a ideia aqui de incorruptível tem a ver com algo que não se corrompe. Incorruptível é algo que não se deteriora, que não perece, que não apodrece. Essa é a ideia. Em contraste com a herança com qualquer herança que nos é deixada nesse mundo, terrena. O que os nossos pais irão nos deixar, aquilo irá se desfazer.
certamente aquilo irá apodrecer, mas a herança da qual Pedro fala aqui é uma herança incorruptível, uma herança que não se corrompe, que não se deteriora, que não apodrece, que não se destrói. Essa é a ideia. A segunda característica que Pedro irá usar aqui sobre essa herança é que ela é uma herança sem mácula. Mácula aqui é uma herança totalmente limpa, é uma herança sem qualquer tipo de sujeira, sem qualquer tipo de mancha, sem qualquer tipo de contaminação. E a terceira característica aqui é imarcessível. Imarcessível, meus irmãos, tem a ver com algo que é inalterável. Essa palavra ela é comumente utilizada no contexto de uma poesia. Por exemplo, quando você fala assim, olha, uma flor que nunca murcha ou que nunca perde a sua beleza. Flores sempre murcham e flores perdem a sua beleza. Mas no contexto de poesia, essa flor é uma flor imarcessível, uma flor inalterável. A ideia aqui, meus irmãos, é que essa herança, ela é de fato uma herança inalterável. É uma herança que não perde o brilho nunca. É uma herança que não pode ser perdida, não pode ser apagada. É uma herança que será eterna. Então a ideia aqui, reparem, meus irmãos, Pedro está escrevendo a crentes que estavam passando por perseguições, por sofrimento, e aqueles crentes certamente estavam perdendo muita coisa, estavam perdendo muitos bens, estavam perdendo as suas posses, os seus bens, e o que Pedro está dizendo há uma herança da qual você não perderá, há uma herança da qual você não perderá jamais, há uma herança perfeita que ninguém tomará de vocês. As pessoas o mundo pode tomar a sua casa, a sua família, as suas posses, os seus bens, mas há uma herança que ninguém tomará de vocês, que ninguém contaminará, que ninguém sujará, que ninguém, de fato, fará com que essa herança perca o seu brilho. De fato, há uma herança perfeita que ninguém tomará. Há uma herança muito maior, muito melhor. Essa é a ideia. No versículo 5 ele continua que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Meus irmãos, é interessante que Pedro agora diz que não apenas aquela herança seria guardada, mas os donos dessa herança também. Ele fala que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. O termo aqui usado para guardar, meus irmãos, é um termo que tem uma origem militar. Esse termo significa evitar ou impedir que alguém escape. Antigamente era comum se montar guarda militar para impedir que alguém escapasse. Então esse termo, essa palavra significa de fato evitar, impedir que alguém escape. Ou também um segundo significado é proteger alguém de algum perigo ou de algum ataque, manter alguém a salvo. Então a ideia aqui, meus irmãos, é que Deus, Ele tanto protege e preserva os crentes de escaparem da salvação, quanto Ele os protege dos ataques do mal, dos ataques do maligno, de modo que nada irá retirar ou arrancar a salvação de suas mãos. Deus os manterá seguro, Deus os manterá a salvos, é Deus quem consumará a salvação. E Pedro irá dizer que essa salvação, ela está preparada, como diz o texto aí, para revelar-se no último tempo. É interessante que Pedro, meus irmãos, ele fala agora da salvação como um cumprimento pleno e final. Essa é a ideia. É verdade, meus irmãos, que nós já somos salvos, nós falamos isso. É verdade que nós já somos salvos, assim como nós já somos santos, por exemplo. Mas é verdade que nós, embora já sejamos santos, por exemplo, nós não somos santos totalmente. Então a ideia de que nós somos santos, mas nós seremos santos plenamente um dia. Quanto à salvação, essa mesma lógica se aplica. É verdade que nós somos salvos, mas ainda não totalmente. Porque nós ainda vivemos sob o ataque de Satanás, sobre a tentação da carne, sobre a perseguição do mundo. Então, há uma salvação real e presente? Sim, é verdade. Mas há uma salvação plena e futura e perfeita que ainda nos aguarda. E o que Pedro está dizendo aqui é que essa salvação ela está preparada para revelar-se no último tempo. A ideia de que essa salvação já está pronta, já está reservada por Deus, mas irá se revelar no dia do juízo final. No último tempo quer dizer isso, naquele grande dia Deus de fato irá
revelar essa salvação. No último tempo aqui, a palavra que é usada aqui é kairos, que é a ideia de um tempo certo, de um tempo determinado, de um tempo exato. A ideia aqui é de que Deus ele tem de fato uma hora marcada, um tempo certo, um tempo perfeito. E nós falamos disso no retiro, né? A história ela não é meramente circular ou eternamente circular. A história ela é linear, ela é progressiva, ela tem um final, ela tem um propósito. Então Deus tem de fato um tempo certo. No último tempo Deus irá de fato, num tempo determinado, num tempo exato, revelar essa salvação plena e final. Essa é a ideia. Meus irmãos, é interessante que até aqui nós vimos de que maneira Pedro encoraja aqueles crentes a passarem por sofrimento, mostrando a eles a grandeza da salvação. Nós vimos de que maneira aqui Pedro os encorajou a de fato falando que eles eram eleitos do Senhor, eram forasteiros, estavam aqui como estrangeiros, de que maneira Deus os regenerou, de que maneira Deus os tem santificado, os dado uma herança, os guardado, os protegendo mediante a fé e confiança nele e reservando para aqueles crentes uma salvação plena e final. Mas o ponto aqui, meus irmãos, o que nós veremos aqui do versículo 6 em diante até o final? Nós veremos de que no caminho entre aquela eleição decretada na eternidade e a salvação plena e final naquele último e grande dia, nesse caminho até lá, é necessário que o crente passe por sofrimento. É necessário que o crente passe por luta, por tribulação, por sofrimento e por provação, como amadurecimento da nossa fé. E a partir de agora, Pedro irá trabalhar o segundo grande tema dessa passagem, que é o tema do sofrimento. Ele começou encorajando aqueles crentes que já estavam passando por sofrimento. Agora ele irá falar sobre de que maneira eles deveriam passar por aqueles sofrimentos. Versículo 6, ele continua dizendo: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Reparem que ele começa o versículo 6 dizendo: nisto exultais. Exultais em quê? Na salvação que ele descreveu até agora, nessa salvação maravilhosa, na regeneração do coração daqueles crentes, na esperança que eles agora têm em Cristo e em Deus, na herança futura reservada para eles, da qual nós já falamos, e de fato tudo isso deveria ser motivo de exultação, de alegria, de regozijo, essa é a ideia. E ele continua dizendo no texto, né, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por provações. É interessante, meus irmãos, que Pedro aqui nos ensina que a provação, o sofrimento, ele não é algo estranho à vida cristã. É natural que um crente ele passe por sofrimento, por provação. Não é nada desarrazoado ou estranho um crente passar por sofrimento, e é interessante que a Bíblia trabalha com esse paradoxo a todo tempo. O cristão, ele passa por sofrimento, mas em meio ao sofrimento ele se alegra. A alegria e o sofrimento fazem parte concomitantemente da vida do crente. Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 2, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. Esse mesmo apóstolo Pedro, aqui no capítulo 4 dessa carta, versículo 13, ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então o ponto aqui, meus irmãos, é de que é natural, é esperado de um crente que ele passe por sofrimento, mas que esse sofrimento será de fato, como o próprio apóstolo Pedro diz, por breve tempo. A ideia aqui no texto, meus irmãos, quando ele diz, embora no presente, por breve tempo, é de que o sofrimento, se comparado com a eternidade de alegria, é breve, é curto, passará rapidamente. Nós temos a eternidade de alegria com Deus, de felicidade com Deus, de ausência de sofrimento. Portanto, o sofrimento desse tempo presente, ela é de fato curto demais, é de fato passageiro, essa a ideia. O apóstolo Pedro, nessa carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, ele diz: ora,
o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, versículo 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, os sofrimentos, meus irmãos, são de fato pequenos, são breves, são insignificantes, se comparados com a grandeza da salvação prometida ao crente. Ele continua, o apóstolo Pedro, essa temática no versículo 7, dizendo: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mas, irmãos, é interessante, olha como ele começa o texto: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. O propósito da salvação é exatamente, da aprovação do sofrimento é exatamente esse: comprovar a nossa fé, confirmar a nossa fé. O objetivo da aprovação é, de fato, meus irmãos, testar a nossa fé, amadurecer a nossa fé. É, de fato, saber se a nossa fé ela é uma fé verdadeira, autêntica ou não. Lembra quando Deus pôs Abraão à prova, pedindo que ele sacrificasse o seu próprio filho? Quando Abraão obedientemente vai lá, e ao final daquele capítulo, o texto diz assim: agora sei que temes a Deus. Porque a fé de Abraão foi provada, testada por meio do sofrimento, por meio daquela angústia. E é interessante que ele diz assim, ele compara o processo da fé ao processo por meio do qual o ouro aqui é purificado, quando ele diz: muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Ao longo dos séculos, meus irmãos, até hoje o ouro é considerado talvez o bem mais precioso que existe, o bem mais estável que existe. E para se saber se um ouro ele é de fato autêntico e valioso, ele é derretido no fogo, ele é apurado no fogo. E quando o ouro ele é derretido no fogo, as suas impurezas saem. E o ouro de fato perfeito é mantido, porque no processo ali de depuramento ali do ouro, de refino do ouro, as suas impurezas saem. E Pedro está comparando aqui exatamente a prova da fé, o teste da fé, ao processo por meio do qual o ouro é purificado. Esse mesmo apóstolo Pedro, no capítulo 4 dessa carta, versículo 12, diz: amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Reparem, meus irmãos, que Pedro aqui compara o fogo como sinônimo de provação. A ideia é, da mesma forma como o ouro é derretido para ser purificado, a fé do crente também passa pelo fogo, por o fogo do sofrimento, pelo fogo da provação para ser purificada, para ser aperfeiçoada. Então reparem, meus irmãos, que o sofrimento, a provação, a angústia, ela serve de fato como um teste, como um refino da nossa fé, para amadurecer a nossa fé, para tornar a nossa fé mais pura, maior, mais madura. E ele diz, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Reparem, mesmo o ouro refinado, ele é perecível. A nossa fé testada vale muito mais que o ouro, vale muito mais que qualquer ouro refinado. E ele diz, para que isso redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Reparem, meus irmãos, que quando nós passamos por tribulações, sofrimentos, angústias, tudo isso é para provar a nossa fé, mas para glorificar o nome de Cristo, para glorificar a pessoa de Cristo, para honrar a pessoa de Cristo. Reparem, meus irmãos, que naquele contexto, aqueles crentes estavam passando por sofrimento, por perseguição, por angústias, mas reparem que aqui há de fato uma inversão de sortes. Por quê? Porque embora eles passem por tudo isso, por sofrimento e por angústia, naquele grande dia, quando a nossa salvação final for revelada de fato, os crentes receberão juntamente com Cristo todo louvor, toda glória e toda honra. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 4, o apóstolo Paulo diz,
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis com Ele manifestados em glória. Olha que interessante, meus irmãos. Todo aquele sofrimento, de fato, que eles estavam passando, seriam, de fato, revertidos em glória, juntamente com Cristo, naquele grande dia. E, por fim, versículo 8 e 9, para a gente encerrar, o texto diz: a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Interessante que Pedro começa aqui o versículo 8 dizendo: a quem não havendo visto, há mais. É interessante que, diferentemente dele, Pedro, que viu, aqueles crentes não viram a Cristo, mas ainda assim, eles de fato o amavam e criam nele sem tê-lo visto. João capítulo 20, versículo 29 diz: bem-aventurados que não viram e creram. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É interessante, meus irmãos, que Pedro diz que eles irão exultar com alegria indizível e cheia de glória. Aqui, alegria indizível é uma alegria inexprimível, que não se pode expressar em termos humanos. E o texto encerra dizendo: obtendo no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. É interessante que Pedro, ele começa falando de salvação e termina falando de salvação. A ideia aqui, meus irmãos, é que, mediante a fé, a salvação do crente já é uma realidade. Nós estamos salvos, nós já somos salvos, nós não estamos buscando a salvação, nós já somos salvos em Cristo, mas ao mesmo tempo há uma salvação final, há uma salvação plena que nos aguarda e que será de fato obtida plenamente por meio da fé. Meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Primeiro, nós vimos aqui que o sofrimento não é algo estranho à vida cristã. Se nós queremos viver uma vida autêntica, uma vida verdadeira, uma vida cristã verdadeira e autêntica, meus irmãos, nós devemos, de fato, a nossa vida deve ser marcada por sofrimento. Se no ambiente de trabalho em que nós vivemos, todo mundo gosta da gente, todo mundo nos vê como um cara legal e ninguém tem nada a reclamar de nós, talvez haja algo de errado conosco. Porque, de fato, meus irmãos, um crente, ele será marcado por sofrimento, ele será marcado por perseguição, ele será marcado por angústia, por tribulação, por perseguição. Portanto, o sofrimento não é estranho à vida cristã. Nós jamais deveríamos pensar que, pelo fato de sermos crentes, agora a nossa vida será tranquila demais, será um mar de rosas, nada nos acontecerá. Muito pelo contrário, se o Senhor Jesus sofreu como sofreu, também nos é esperado sofrimento nessa vida. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que o sofrimento para o crente possui um propósito. Reparem, meus irmãos, nós não sofremos porque Deus é um Deus sádico que nos gosta de ver sofrer. Nós não sofremos porque Deus fica rindo do céu do nosso sofrimento. O sofrimento possui um propósito. Deus nos permite o sofrimento e nos envia o sofrimento para um propósito específico, para amadurecer a nossa fé, como nós vimos, para aumentar a nossa fé, para nos fazer crentes mais confiantes em Deus, crentes mais verdadeiros, crentes mais piedosos, crentes mais obedientes, meus irmãos, para amadurecer o nosso caráter nele. E por fim, meus irmãos, encerrando, a terceira coisa que nós aprendemos é que o sofrimento jamais deve nos roubar a alegria. A alegria cristã, meus irmãos, não depende de circunstância. Não depende, meus irmãos, de boas circunstâncias. É verdade que nós louvamos a Deus quando nós passamos por boas circunstâncias, quando nós vivemos momentos muito bons financeiramente, enquanto família, enquanto trabalho, quando nós temos um trabalho abençoado. Nós louvamos a Deus e nos alegramos por isso. Mas a nossa alegria independe disso. A alegria do crente, meus irmãos, não depende da nossa circunstância, porque o cristão sabe, meus irmãos, que por mais que sejam grandes as suas tribulações, as suas angústias, as suas perseguições, a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria é a nossa pátria celestial. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.